Prontinho, gravando então a partir de agora, para quem está assistindo, né, pelo YouTube, a gravação. Boa tarde. E eu falei para vocês, né, que essa semana a gente trataria, assim, a gente aprofundaria um pouco mais aquilo que a gente vem caminhando, né, o que a gente vem trabalhando, adentrando aqui já de maneira bem lenta, bem assim, aproveitando-se de que não temos compromisso de cumprir cronograma. Então, de maneira bem lenta, a gente tem tentado introduzir esses assuntos, né, próprios do cálculo 1, né, próprios do cálculo diferencial, que eu já tenho falado bastante para vocês. Eles não são assuntos fáceis, não são, a gente não está falando de ideias que são triviais, né? São ideias que são complexas, que são profundas, que é, que, assim, carregam, né, um nível de complexidade de ideias bastante grande, né? Então, não é de se estranhar que, quando a gente começa um curso superior e a gente se depara com cálculo 1, não é de se estranhar que haja dificuldades, né, que a gente se depare com coisas que no primeiro momento não entende, né, no segundo momento entende menos ainda, né, e a razão disso é muito clara. A gente está falando de ideias que são altamente não triviais, né, foram abstrações que foram sendo feitas até formarmos uma teoria que nós chamamos de cálculo diferencial integral, né, e que foi fruto de séculos, né, talvez até, diria, milênios de desenvolvimento, né, ao longo do processo histórico de desenvolvimento dessas ideias, até chegar no ponto em que é hoje, né? Algumas dessas ideias começaram a ser pensadas lá vários séculos antes de Cristo, né, 2000 e tantos anos atrás, e só vieram assumir a forma que tem hoje, agora, final do século XIX, ou seja, pertinho da gente, né? Então, se demorou tanto tempo, é porque não era uma coisa boba, uma coisa à toa, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente, né, se depara com essas coisas, e aquele primeiro impacto é de, pô, não entendi nada, né? A gente tem a tendência de se diminuir, né, pô, não entendi nada, sou burro, né? Não, óbvio que não, né? Nós estamos falando de ideias que são profundas, né? E para acentuar isso mais ainda, né, a gente vem de um histórico de exposição à matemática naquela pegada totalmente artificial, que eu também falo o tempo todo com vocês, né? Então a gente recebeu a matemática como algo puramente artificial, essencialmente era colecionar regras e aplicá-las, e de repente a gente se depara com um negócio que, uau, não é qualquer coisa, né? Então o impacto ele é assim, ele é natural que aconteça. Na verdade, estranho é quando o impacto não acontece. Estranho é quando isso vem naturalmente, né? Aliás, isso é ótimo, né, quando acontece, mas não é a regra, né? Essa é a exceção. A regra é essa mesmo, é chegar e sentir o impacto, né? Sentir aquela... não sei se tem algum veterano aqui entre nós que já passou pelo cálculo 1 para poder é, dizer um pouco sobre isso, né? Mas é isso que a gente percebe, assim, na grande maioria dos casos. Então não é porque não temos capacidade, não é porque, não, matemática não é para mim, nada disso, né? É porque há um somatório de fatores que levam a essa situação. Então são ideias que são complexas, né? São abstratas, né? Vão assim, se desvencilhando daquilo que é o nosso senso comum, daquilo que é a nossa intuição, daquilo que é o concreto do nosso dia a dia. Elas vão cada vez mais se distanciando, né?
É por isso que o meu esforço aqui, ele é o tempo inteiro no sentido de trazer, de aproximar o máximo possível essas ideias abstratas e distantes da nossa realidade intuitiva, né, palpável, e trazê-las o mais próximo possível daquilo que é intuitivo, daquilo que é natural, daquilo que é próprio do nosso cotidiano, do nosso senso comum. Porque é nesse aproximar que a gente facilita esse processo de aprendizado desses conceitos, né? Então, a nossa ideia aqui está sendo de, assim, com passos curtos, né, com passos lentos, ir levando vocês cada vez mais para esse terreno, né, do cálculo diferencial, das ideias próprias do cálculo diferencial, e da maneira mais, assim, mais suave, né, e palatável possível, para que, quando menos vocês perceberem, vocês já estão se apropriando dessas ideias, elas já estão ficando naturais para vocês, e esse é o objetivo, né? Esse é o meu objetivo aqui com vocês. E eu queria aproveitar, né, assim, o primeiro momento aqui dessa nossa aula, eu queria lembrar vocês do que a gente fez no nosso último encontro, que foi tratar da noção de continuidade, né? Todos que estão aqui estavam na aula passada, ou assistiram à aula passada, lembram-se do conceito de continuidade que a gente trabalhou na semana passada? Ele ficou claro para vocês? Me deem um retorno, assim, falar de continuidade de funções, já está, assim, algo, minimamente que seja, assim, já está natural, assim, você já consegue pensar na ideia de continuidade com naturalidade, né? Assim, se eu ouço falar que determinada função é contínua, isso não me causa mais estranheza. Eu já sinto que eu estou apropriado dessa ideia. Posso, então, assumir isso, né? Beleza, vários de vocês aqui me deram aí o sim aí de vocês, né? E ok, então a gente está diante de duas noções, de dois conceitos, né, próprios de funções. Um deles é a continuidade, é o fato de ser contínua. O outro é o fato de ter derivada, né? Quando uma função tem derivada num ponto, a gente costuma dizer que essa função é derivável naquele ponto, né? Quando uma função é derivável em todos os pontos do seu domínio, a gente vai dizer que essa função é derivável. Ou no lugar de derivável, é comum usar o termo diferenciável, né? Então, o que é uma função diferenciável? É uma função que tem derivada em todos os pontos do seu domínio, certo? Então aí a gente tem duas noções, né? A noção de continuidade e a noção de diferenciabilidade, né? Essa palavra fica meio monstruosa, né? Mas diferenciabilidade é o ato de ser diferenciável, ter derivada, tá bom? O que eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento aqui é nos questionarmos qual é a relação entre essas duas características de uma função, né? No sentido de que, assim, se uma função é diferenciável, será que ela será contínua necessariamente? E reciprocamente, se uma função é contínua, será que ela será diferenciável, né? Essas são as duas perguntas que a gente vai tentar responder aqui. Pensando nessa ideia, né, de o que é ser diferenciável, né, ter derivada, e o que é ser contínua, se eu perguntasse para vocês assim, uma função que é diferenciável também será contínua, o que vocês me diriam? O que vocês acham? Né, assim, pensando na noção que vocês têm do que é ser diferenciável, do que é ter derivada,
e do que é ser contínua. Você acha que se uma função for diferenciável, ela será também contínua? Sim ou não? O que vocês acham? Sim? O Vitor acha que não necessariamente, né? A Vitória também, não necessariamente, né? Então, vamos tentar entender um pouco isso. E, assim, geometricamente, né, a gente tem uma forma de olhar e de entender o que seria ter derivado, o que seria ser diferenciável, né? Porque a gente viu que, geometricamente, a derivada, ela significa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto, né? Então, eu posso dizer que, olha, se uma função é derivável, é porque, num ponto, ela tem uma reta tangente, né? Aí, então, a pergunta é, suponha, então, que a nossa função seja diferenciável. Então, vou começar a escrever aqui, para a gente poder ir dando nome para essas ideias e para tentar ir deixando mais claro, né? Então, seja f de x uma função, né? Tá dando para enxergar aqui? Vocês estão conseguindo enxergar bem o que eu escrevi? Parece que o pincel que eu estou usando está um pouquinho fraco, né? Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Eu olhando aqui parece que tá meio fraco, né? Tá fraquinho, né? Eu vou tentar na cor preta ver se vai melhorar. Deixa eu... Vocês me dão um ok, tá? Então, deixa eu reforçar aqui, ver se melhora. Então, seja f de x, né? Uma função que é derivável em um ponto A. Um ponto A. Ficou melhor de enxergar? Com a cor preta ficou melhor, né? Beleza. Bom, o que significa, então, dizer que essa função f de x é derivável em A? Significa dizer que a derivada nesse ponto existe, né? Lembra que a derivada é dada por um limite, né? E os limites, eles podem existir ou não. A gente vai ver exemplos aqui hoje de funções cujo limite que dá a derivada não existe. A gente vai tentar deixar isso claro. Mas dizer que a função é derivada é, portanto, dizer que existe, né? Dizer que existe aquele número, né? Que a gente chama de f' de A, né? Ou a derivada de f no ponto A, né? E quem é esse limite? Esse limite a gente concebeu ele assim, né? Ele é o limite. Então, o que a gente faz para calcular a derivada? Derivada é taxa de variação instantânea. Então, para calcular a derivada, a gente considera as variações médias, ΔF sobre ΔX, e faz o limite para ΔX tendendo a zero, né? Quando a gente faz isso, quando a gente toma as variações médias e faz o intervalo de tempo tender a zero, o que a gente obtém é a taxa de variação instantânea, né? Quando isso existe, a gente chama isso de derivada da função naquele ponto. O ponto aqui em questão é o ponto A, né? Mas quem esse ΔF sobre ΔX? Então, vamos colocar aqui. Então, isso é limite ΔX tendendo a zero. Quer dizer, ΔF é aquela variação na variável dependente, né? Seria assim, f no instante final menos f no instante inicial, né? É aquela variação, né? Se fosse velocidade, isso aqui, se fosse, né, função que descreve deslocamento, isso aqui seria velocidade. Então, aqui seria
o ΔF seria o quanto deslocou, que é posição final menos posição inicial, né? Isso é descrito por algo assim, né? F de o ponto final, né? O instante final aqui seria, o inicial é A, né? O final seria A mais ΔX, menos o instante inicial, que é F de A, dividido pelo ΔX. Né? Isso daqui é o que a gente chama de ΔF, né? A variação lá na função F é isso. F no instante final, menos F no instante inicial. Tudo bem, gente? Tranquilo? O que eu escrevi aqui? Do que a gente tinha feito, da forma como a gente conceituou, a única coisa que eu fiz aqui foi, ao invés de chamar aqui esse carinha de X, eu chamei de A. Por conta daquela ideia que a gente tem, né? Quando a gente usa X, o X carrega aquela ideia de variável, o X está variando, né? Já o A, quando a gente usa as primeiras letras do nosso alfabeto, a gente costuma utilizá-las para representar constantes, números que estão fixados. E isso que eu quero desse número aqui agora, eu quero que a gente olhe para ele como fixado, por isso eu estou usando o A, tá bom? Então, essa foi a forma como a gente conceituou, né? Como a gente percebeu que o conceito de derivada, ele naturalmente nos leva a esse tipo de expressão. Né? Ok. Agora, então assim, estou assumindo então que f é derivável em A. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, assim, o que a gente vai tentar ver aqui é o seguinte. Vamos calcular o limite, vamos ver quanto que dá o limite quando ΔX tende a zero, dessa coisa, que é o nosso ΔF, certo? Então, a pergunta é, quanto é o limite de f de A mais ΔX menos f de A, quando ΔX vai a zero, certo? Então, por hora, a única coisa que eu quero responder aqui agora é isso. Eu sei que o limite desse quociente é a derivada, né? Então, pergunta, quanto é esse limite aqui? Olhando para essa expressão, antes de fazermos qualquer tipo de conta, vocês conseguiriam me dar um chute, assim? Vocês têm uma ideia de quanto vocês acham que deveria ser esse limite aqui? Limite de f de A mais ΔX menos f de A quando ΔX tende a zero. Quanto vocês acham que deve dar esse limite? O que vocês acham? O Guilherme está dizendo zero, o Natan também, o Vitor também. Né? Parece ser zero, né? Vamos ver se é zero. E por que parece ser zero? Porque a gente olha para cá, né? Poxa, se ΔX vai para zero, o que está aqui dentro desse parêntese vai ficar próximo de A, né? No limite, ΔX tendendo a zero, A mais ΔX vai tender para A. Isso aqui no processo de limite vai ser A. Portanto, vai ficar f de A. Né? E aí, f de A menos f de A, zero. Certo? Então, parece mesmo que dá zero. Vamos ver se isso se confirma. Né? Bom, para eu calcular esse limite, eu vou fazer o seguinte, olha. Lembram que ou melhor dizendo, vocês concordam que se eu multiplicar e dividir essa expressão por um mesmo número, distinto de zero, eu não altero o valor da expressão? Vocês concordam com isso, com essa frase? Se eu multiplico e divido uma expressão por um mesmo número, diferente de zero, então eu não altero o valor dessa expressão. Concordam, né? Isso é essencialmente dizer que se eu multiplico um número por um, o resultado dá o número. Né? Multiplicar por um é não fazer nada. Né? E quando eu multiplico e divido por uma mesma coisa, que não seja zero, né? Então eu estou, na verdade, multiplicando por um, porque uma coisa dividida por ela mesma dá um, certo? Então eu vou fazer isso.
E a coisa que eu vou multiplicar aqui é precisamente o ΔX. E por que que eu vou multiplicar e dividir por ΔX? Porque eu quero recuperar essa expressão da qual eu sei o valor, eu conheço o valor. Né? Então eu vou fazer isso, eu vou multiplicar por ΔX e eu vou também dividir por ΔX. E assim eu não mexo na igualdade. Né? Posso garantir que ΔX, esse número que eu estou multiplicando e dividindo, é diferente de zero? Posso garantir isso? Exatamente, né, Vitor? É isso daí, né? Multipliquei e dividi, vai dar 1. Então, não altera a expressão. O Guilherme está dizendo que posso, né? O Júlio também, né? E por que que posso? Por causa do operador de limite que está aqui na frente, né? ΔX tende a zero. O que isso significa? ΔX está, assim, loucamente próximo de zero. Mas também significa que ΔX nunca será exatamente zero. No processo de limite, essas são as duas características. ΔX está muito, muito próximo de zero. ΔX não é zero. Se ele não é zero, eu posso multiplicar e dividir por ele. Só que agora, olha o que aconteceu, né? Eu tenho um limite dessa expressão aqui, ó, dessa expressão aqui, vezes essa. Limite disso aqui que eu circulei aqui, né? Com esse círculo pontilhadinho. Quanto que dá? O limite dessa expressão que está aqui dentro, desse balãozinho. F de A mais ΔX menos F de A dividido por ΔX. Quando ΔX tende a zero. Quanto que dá esse limite aqui? Esquece isso, tá? Quanto que dá esse limite? F' de A. Maravilha. Perfeito. Né? E esse limite dessa expressão é exatamente o que está aqui, né? Que é igual a F' de A. Então, esse limite aqui, essa expressão aqui, isso aqui vai tender para F' de A. Né? F' de A. Agora, vamos olhar para a segunda. Né? ΔX. Quando eu faço o limite para ΔX tendendo a zero, para onde vai esse negócio? ΔX. Digam para mim. Se ΔX vai a zero, olha a pergunta. Né? Se ΔX vai a zero, para onde vai ΔX? Aquelas perguntas que a gente fica até com vergonha de responder, né? Loucamente a zero. Exatamente. Né? Se ΔX vai a zero, então ΔX vai a zero. É essencialmente isso que a gente está dizendo. Né? Então, isso daqui vai a zero. Ou seja, quanto dá esse limite? Se esse aqui vai para F' de A e esse aqui vai para zero, o limite do produto, lembra aquela propriedade, né, que a gente aceitou intuitivamente? Limite do produto é igual ao produto dos limites. Lembram disso? Né? Então, limite disso vezes isso vai ser F' de A, F' de A vezes zero. Vezes zero. Né? E F' de A vezes zero não é outra coisa que não seja zero. Concorda? Tudo bem? Deem um ok aí, gente. O que eu fiz aqui, tá ok? Concordam? Perfeito. Bom, moral da história. Se uma função é derivável em A, então o limite do ΔF, o limite do ΔF dela, que é F de A mais ΔX menos F de A, é igual a zero. Essa é a moral da história. Né? Agora vamos olhar um pouquinho melhor para esse limite de F de A mais ΔX menos F de A, quando o ΔX tendendo a zero. Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. Nessa expressão aí, vamos fazer assim, ó. Chame, acho que agora fica mais fácil se eu usar a cadeira. Então, nessa expressão aí, vamos fazer o seguinte, olha. Chame
Esse A mais delta x que aparece aqui, eu vou chamar de x. Então, chame x de A mais delta x. Daí, quando delta x tende a zero, né, porque o cenário do limite ali em cima é esse, né? Delta x tendendo a zero. Vocês conseguem me dizer. Agora eu tô introduzindo, né, uma outra variável, que eu estou chamando de x. Né? Vocês conseguem me dizer de onde x vai se aproximar? De A, né? De A. Perfeito. Né? Se ΔX tende a zero, então esse número vai cada vez mais ficando desprezível. Então, o que sobra na expressão que descreve o x é algo que fica cada vez mais perto de A. Né? Portanto, sim, se ΔX vai a zero, é porque x vai para A. X tende a A. Né? E o que isso significa? Então, esse limite que a gente sabe que dá zero, né? Limite, esse limite aqui, né? Limite para ΔX tendendo a zero, de f de A mais ΔX menos f de A gente sabe que é zero. Mas nessa nova linguagem, o que é A mais ΔX, nessa nova representação aqui, o que é A mais ΔX, eu estou trocando por x. Menos f de A, ali é uma constante, então eu não estou mexendo nisso, certo? Dividido por... agora aqui tem outro detalhe, né? Aqui embaixo... desculpa, não é dividido por nada. Me perdi aqui, gente, desculpa. Aqui não é dividido por nada. É só f de x, porque aqui é só o que a gente multiplicou e dividiu lá, né? Então é só o que está aqui em preto. Só que, se eu estou trocando essa expressão por x, aqui eu tenho que, no lugar de ΔX tendendo a zero, eu tenho que colocar x, né? E x tendendo para onde a gente concluiu que ele tendia, que é A. E a conclusão é que, então, essa expressão, que é a mesma coisa que essa, a única coisa que eu fiz foi mudar o nome da variável, né? Isso aqui é zero, né? Portanto, aqui embaixo também é zero. Embaixo também é zero. Tudo bem, gente? Estão comigo aí ainda? Fez sentido aí essa passagem daqui para cá? Né? A gente concluiu que esse limite era zero. Troquei o nome aqui da variável dessa forma, vi para onde tenderia a nova variável e reescrevi esse limite dessa forma. Né? Luiz está dizendo que está processando. Né? Esse o processo mesmo, Luiz. E tenho certeza que, como você, vários aqui também estão aí processando. Porque as coisas vão ficando mesmo, né? Vai ficando mais técnico, né? Vai assim, apelando mais, assim, para um nível de formalismo, não, mas de abstração, né? Que a gente precisa ir processando mesmo, tá bom? A Maria Clara está dizendo que deu uma perdida, mas ali em cima, seria aqui, nessa linha aqui? Isso, né? Essa linha aqui, ela tem um único objetivo. O objetivo dela é ver o seguinte: o limite que descreve a derivada é esse aqui, né? Essa expressão ali. Então, o que eu estou fazendo nessa linha aqui é justificar o seguinte: se a derivada existe, ou seja, se esse limite existe, então necessariamente o ΔF, o limite do ΔF é zero. Essa seria a moral da história. Se o limite de ΔF sobre ΔX existe, não importa o valor, ele tem que existir, ele tem que dar um número, tá bom?
se o limite ΔF sobre ΔX para ΔX tendendo a zero existe, é um número, então o limite só do ΔF, se eu não dividir, se eu tirar o ΔX dali, olhar só para o ΔF, esse limite vai ser necessariamente zero. Essa conta que a gente fez aqui foi para justificar e para tentar convencer vocês dessa verdade. Tá? Se o limite de ΔF sobre ΔX existe, para quando ΔX tende a zero, então o limite de ΔF é igual a zero, quando ΔX tende a zero. Certo? É o que a gente fez aqui. Então, ΔF é essa expressão, né? ΔF é igual a isso, então aqui eu só reproduzi. E a partir daqui, o que eu fiz foi uma manobra algébrica para tentar me aproveitar do fato que eu conheço esse limite. Então, eu fiz aparecer um ΔX aqui embaixo. Só que para aparecer um ΔX embaixo, eu tenho que fazer aparecer outro em cima para não alterar a igualdade. A hora que eu fiz isso, aqui eu tenho a expressão que no processo de limite vai dar a derivada, e aqui eu tenho algo que vai tender a zero, porque é o próprio ΔX. E aí a conclusão é, de fato, se eu olhar só para o limite do ΔF, o resultado do limite é zero. Ficou um pouquinho mais claro, Maria Clara? Ótimo, excelente. Pessoal que estava processando aí, concluiu o processamento ou vai ter que reiniciar aí para concluir? Né? Às vezes precisa reiniciar, né? Como é que tá? Por que fazer o porquê que a gente usou essa manobra, né, Vitor? A razão é que o que eu conheço, o que eu estou assumindo conhecido aqui nessa história é o limite de ΔF sobre ΔX. Né? E o que eu tenho aqui embaixo é só o limite de ΔF. Então, se eu quiser entender o valor disso, eu tenho que fazer aparecer o que eu conheço. E para fazer aparecer o que eu conheço, eu preciso multiplicar e dividir por ΔX. Certo? Porque a hora que eu multiplico e divido por ΔX, o que era só o ΔF vai ficar ΔF sobre ΔX. Só que aí tem que ser multiplicar e dividir. Se eu só dividir por ΔX e não multiplicar, eu alterei a expressão. Eu tenho que multiplicar e dividir, e quando eu multiplico e divido por uma mesma coisa, eu estou, na verdade, multiplicando por 1. Portanto, eu não estou alterando a expressão. Então, não necessariamente. Isso só é verdade aqui porque esse limite existe. Quer dizer, você está dizendo assim, pô, mas só olhando para essa expressão aqui, manda o ΔX para zero, já não é verdade que isso vai ser zero de cara? Não. E eu vou tentar deixar isso claro, tá? Para isso, na verdade, a gente já está quase no ponto de deixar claro para você que só mandar o ΔX para zero já garante que essa expressão é zero. Então, voltando aqui para essa parte aqui de baixo. Então, a gente concluiu que o limite de ΔF era zero, né? Trocando A mais ΔX por X, o que era F de A mais ΔX virou F de X. Menos F de A eu só mantive, porque A é constante, A está fixado. E quando o ΔX tende a zero, o X tende a A. Então, ao invés de colocar ΔX tendendo a zero, eu coloco o X tendendo a A. Né? É o que a gente chama de mudança de variável no limite. Né? A gente faz isso direto na hora de calcular limites assim, em geral. Né? Esse processo de mudança de variável no limite, ele é bastante utilizado. Tá? Bom, ok. Uh, minimamente que seja, fez algum sentido isso daqui para vocês? Maria Clara está perguntando, se o ΔX não tendesse a zero, então o ΔF também não seria zero. Sim, se ele tendesse para outra coisa que não zero, o ΔF tenderia para outra coisa também que não zero. Certo? É no processo de limite com ΔX tendendo a zero que a derivada acontece. Então é só nesse contexto que, quando eu olhar só para a parte de cima, isso vai dar zero. Tá bom? Ok. Posso então, gente, prosseguir a partir daqui?
Aí nessa nova expressão, x é igual a mais delta x. Rafa, faltou um mais ali na sua expressão. É x igual a mais delta x, tá bom? É aquela expressãozinha que aparece ali, ó. É o instante final, né? O instante final é o a mais delta x. Eu estou trocando o nome dele. Ao invés de chamar o instante final de a mais delta x, eu estou chamando de x, tá? E a hora que eu troco o nome, essa é a expressão que a gente ganha. Tudo bem? Agora, dizer que limite para x tendendo a de f de x menos f de a é zero, implica, e aqui eu preciso que vocês me digam, implica que o limite para x tendendo a de f de x é igual a quanto? Limite de f de x menos f de a é zero. Quanto será o limite de f de x? Consegue me dizer? F de A, exatamente. É literalmente pegar esse F de A, que não depende de X, né? Não depende da variável ali do limite, e passar para o outro lado. Se limite de F de X menos F de A é igual a zero, é porque o limite de F de X, quando X tende a A, é F de A. Mas o que significa isso? Conforme o que vimos na aula passada, o que significa dizer que limite de f de x para x tendendo a A é igual a f de A? O que significa isso? O que isso traduz? Que noção isso traduz? Perfeito, Mayumi. Isso está dizendo, então a conclusão aqui, vou botar uma setinha bem grande, a conclusão é que f é contínua em A. F é contínua em A. Né? Então, respondendo aqui a sua pergunta, Vitor, por que eu tenho que fazer o processo, né, o processo dessa conta para concluir que é zero? Por que eu só não faço delta x igual a zero aqui, vai dar f de A menos f de A, e isso já vai dar zero? Porque, primeiro responda a seguinte pergunta. Todas as funções são contínuas? Em todos os pontos? Uma pergunta bem boba, né? Mas não. Tem funções que não são contínuas em alguns pontos, né? O que a gente está concluindo aqui, e essa conclusão final diz exatamente isso, que o limite do ΔF, quando o Δx tende a zero, só é zero quando a função é contínua. É isso que a gente está concluindo. Essa é a conclusão que a gente chega aqui. Então, quando a função não é contínua, e isso acontece às vezes, quando a função não é contínua, o limite do ΔF, o limite de f de A mais Δx menos f de A, quando o Δx vai a zero, não é zero. Você está me entendendo? Então, parece muito intuitivo, né, que, não, essa diferença aqui, claro que isso vai dar zero, eu não preciso fazer conta nenhuma. É claro que vai dar zero, desde que você esteja falando de uma função contínua. Fala, está dizendo que não entendeu muito bem esse final. É essa conclusão final aqui, ou essa passagem? As últimas passagens. Esse pulo do limite, desse limite aqui em cima, né? Então, a hora que eu falo desse limite aqui em cima, você desconsidera tudo que está em vermelho, tá? O que está em vermelho foi só a manipulação algébrica para chegar no valor. Olha só para a expressão que está em preto. Então, a expressão que está em preto aqui, esse limite, a gente concluiu que é zero. Né? Concluímos que esse limite é zero e depois fizemos uma mudança de nome da variável. Né? Com essa mudança de nome,
Você concorda, ficou assim, razoavelmente claro, que esse limite fica com esse novo nome, ele fica assim? Limite de f de x menos f de a para x tendendo a A? Isso ficou claro? Ou não? Esse salto daqui para cá não está compreendido. Não muito. Né? É, vamos tentar pensar assim da maneira mais simplista possível. Né? É isso que está processando, né? Que é o que o pessoal tinha falado lá também, vários aqui tinham falado que estava processando, né? Vamos olhar da forma mais assim, simplista possível, tá? Então, nessa expressão aqui, eu vou pegar o que é A mais delta X e vou simplesmente trocar de nome. Mudar o nome do cara, certo? Não vai chamar mais A mais delta X. Vai chamar X agora, tá? É o que eu fiz quando eu escrevi isso, ó. Ok? Então, dizer isso significa dizer o seguinte: onde eu encontrar A mais delta X naquela expressão, eu vou mudar esse nome, certo? E o que era A mais delta X vai virar X. Então, só fazendo essa mudança de nome, fica clara a correspondência. Esquece o limite, por enquanto, tá? Fica clara essa correspondência dessa expressão aqui, com essa aqui embaixo, ó. Fica clara a correspondência? Ficou. Beleza. Então, o que estava dentro do limite, quando eu troquei esse nome, isso agora vira isso, certo? Só uma troca de nomes. O problema é que agora essa troca de nomes, ela vai precisar também refletir lá no limite. Porque aqui eu tinha um limite de ΔX tendendo a zero. Aqui embaixo, eu não posso deixar limite de ΔX tendendo a zero. E por que não? Porque eu olho para essa expressão e eu não enxergo ΔX mais. Você percebe? Se eu deixar ΔX tendendo a zero aqui, vai ficar um negócio que a gente não faz ideia do que se trate, porque lá dentro não tem a ΔX. Como é que eu vou fazer limite para ΔX tendendo a zero? Não faria sentido. Então, se eu estou mudando o nome, eu também tenho que tomar o cuidado de mudar aqui. Né? E como é que eu mudo aqui? Respondendo justamente a essa pergunta que a gente respondeu aqui embaixo. Quando o ΔX tende a zero, eu tenho que saber para onde tende o novo nome, né? Que é o x. Então, a conclusão foi, se o ΔX tende a zero, então, essa expressão que a gente chamou de x vai tender para A. Né? Então, essa é a troca que eu tenho que fazer aqui. Aqui dentro, eu só troquei o nome. Aqui, eu fiz essa análise. Quando o ΔX tende a zero, nós constatamos que o x deverá tender a A. Portanto, no lugar de limite de ΔX tendendo a zero, eu coloco o limite para x tendendo a A. Fez mais sentido agora? Pessoal que estava processando aí também, fez mais sentido? Teria como fazer um exemplo de uma função não contínua, em que o limite de ΔF não seria igual a zero? Claro, eu vou virar aqui, e aí, se precisar, a gente volta aqui para essa parte. Vamos pensar, então, nessa função aqui, ó. Então, pegar uma função razoavelmente simples. Sim. Aqui seria ponto 1. Isso. E aqui seria 2. Aqui vai ser... Eu vou colocar menos 1 aqui. E vou colocar 1 aqui. Essa função aí, a representação geométrica dessa função, ela deixa claro que, bom, essa função é contínua ou não no ponto 1? Também pergunta
boba, né? A função é contínua em 1? Não, não é. Né? Ela está definida em 1, ó. Essa bolinha fechada aqui está indicando que f de 1 é 1. Tá? Então, aqui é x, aqui é f de x. A lei algébrica dessa função seria algo assim, ó. F de x igual a 2x menos 1, se x é menor ou igual a 1, e 2 se x é maior do que 1. Dá uma olhada, vê se vocês concordam que essa representação algébrica para uma função corresponde a essa representação geométrica. Vê se isso e isso casam aí na mente de vocês. Vê se é a mesma coisa. Não, eu fiz errado, né? Peraí. Que fui fazer de cabeça aqui. Peraí, deixa eu corrigir isso para vocês. Hum, pronto. Agora resolve. É porque esse cara aqui é a raiz, né? Onde corta o eixo X é a raiz. Só que a raiz disso daqui errei de novo. Nossa, tá difícil. Hum, aceito sugestões, tá, gente? 2x mais 1. É, só que aí vai mudar aqui, ó. Vai mudar, vai mudar o aqui em cima. Ah, enfim, isso não importa, né? Mas vamos corrigir isso. A raiz é menos 1. Pronto, seria assim. Tira isso daqui. Aqui era menos 1 mesmo. Aqui é menos 1. E aqui vai ficar x mais 1 dividido por 2. Agora sim. Né? A, a raiz é menos 1. Né? Quando x é menos 1, isso aqui dá 0. E quando x é 1, vai dar 1 mais 1 dividido por 2, que é 1. Certo? Agora foi, né? Ou não? Já não estou mais confiando em nada aqui, não. Confere aí para mim. Esse 2 aqui foi embora, tá? Esse aqui não tem mais. É só isso aqui, ó. X mais 1 sobre 2. Ok? Agora sim, essa lei algébrica corresponde, equivale àquela representação geométrica. Vamos calcular limite. Então, vamos calcular limite de ΔF. De ΔF para delta x tendendo a zero. Nesse caso, vamos ver o que dá. Tá bom? Bom, isso vai ser, nesse caso, é limite para delta x tendendo a zero. Delta f, aqui o ponto é 1, tá? O que era a antes, agora é 1. Então, vai ser assim, limite de f de 1 mais delta x menos f de 1. Tudo bem, gente? Concordam que limite de ΔF, aqui eu estou olhando para a variação no ponto 1, limite de f de 1 mais ΔX menos f de 1, quando ΔX tende a zero?
Tudo bem? Digam aí se concordam. Sim. Ok, né? F de um a gente sabe dizer quanto que dá? Olhando ou para o gráfico ou para a representação algébrica? 1, né? F de 1 é 1. Então, isso aí vai ficar assim, ó. Limite delta x tendendo a zero de f de 1 mais delta x menos 1. Agora, quanto é f de 1 mais delta x? Quanto que é f de 1 mais delta x? Agora vai dar um pau aqui, não vai? A gente consegue dizer, assim, do jeito que está aqui, a gente consegue dizer quanto que é f de 1 mais delta x? Consegue ou não? Vocês conseguiram perceber aí que tem um probleminha, não conseguiram? Não consegue, né, Vitor? Por que que não? Porque a lei da f é uma para x menor que 1 e é outra para x maior que 1. Então, para eu poder dizer quanto é f de 1 mais delta x, eu preciso saber se essa encrenca aqui, ó, é maior do que 1 ou menor do que 1. Se eu não souber se esse número é maior ou menor que 1, eu não tenho condições de dizer quem é f dele. Vocês concordam comigo? Né? Eu tenho que dizer, eu tenho que saber antes se esse número é maior ou menor que 1 para poder dizer. Né? Bom, mas eu tenho uma forma de controlar se esse número é maior ou menor que 1. Basta eu olhar aqui para esse limite e fazer, por exemplo, limite para Δx tendendo a zero pela esquerda. Para Δx tendendo a zero pela esquerda. Né? Se Δx tende a zero pela esquerda, o que significa que Δx é negativo, né? É menor do que zero, agora a gente sabe dizer se 1 mais Δx é menor ou maior que 1. Então, Δx está tendendo a zero agora pela esquerda. Consigo dizer se 1 mais Δx é maior ou menor que 1? Né? Ou melhor, reformulando. 1 mais Δx é maior que 1 ou 1 mais Δx é menor que 1? Nesse caso. Menor, como o Victor está dizendo. Né? Todo mundo concorda que é menor? Né? Por que é menor? Porque eu estou pegando 1 e somando a um número negativo. Então, na verdade, eu estou pegando 1 e tirando algo dele. Então, fica menor. Né? Se é menor, qual das duas leis eu vou utilizar para escrever, para descrever o valor disso? A de cima ou a de baixo? De cima ou de baixo? A de cima. Perfeito. A de cima é a que vale quando o x é menor que 1. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite de Δx tendendo a zero. Então, f de 1 mais Δx será, portanto, aquilo ali, ó. Vai ser 1 mais Δx, né, mais 1 dividido por 2. Então, vai ficar 2 mais Δx dividido por 2 menos 1. O menos 1 que já estava aqui antes, a gente não pode esquecer dele. Certo? Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi aplicar f desse cara. Como eu sei que esse cara é menor que 1, eu estou olhando para essa expressão aqui em cima. Então, é aquilo ali que deu. Né? E, no fim, isso daí vai dar limite Δx tendendo a zero pela esquerda, né? Pela esquerda. Aqui vai cancelar, vai ficar 2, né? Mais 2 sobre 2, mais Δx sobre 2. Então, vai dar 1 mais Δx sobre 2 menos 1. Aqui a gente vai ter um cancelamento, esse 1 com menos 1 cancela. E quanto que vai dar esse limite aí, no fim das contas? Quanto que vai dar esse limite?
limite para ΔX tendendo a zero pela esquerda, de ΔX sobre 2, dá quanto? Zero de novo. Exatamente, esse limite deu zero. Então, pela esquerda, quando o ΔX tende a zero pela esquerda, o ΔF foi para zero. Né? Vamos ver quanto que dá pela direita. Nesse caso, o pela esquerda deu zero, Rafaela. Mas agora a gente vai ver o que vai acontecer pela direita, tá? Então, vamos fazer agora a mesma coisa, né? Só que vai ser limite, né? Limite para ΔX tendendo a zero pela direita de ΔF, que é aquela mesma expressão lá, f de 1 mais ΔX menos f de 1, que a gente já concluiu ser igual a 1. Né? Ser igual a 1. Tudo bem? Ó, f de 1 está incluso aqui, né? Então é 1. F de 1 está aqui, ó, 1. Tudo bem? Agora, quando o ΔX tende a zero pela direita, qual vai ser a expressão que vai dar a f de 1 mais ΔX? A de cima ou a de baixo? Nesse caso agora, é a de cima ou é a de baixo? Agora é a de baixo, porque se ΔX tende a zero pela direita é porque ele é positivo. Então eu estou somando 1 a algo positivo, então eu obtenho algo que é maior que 1. Se é maior que 1, a lei é essa, 2. Portanto, isso aqui vai ficar limite para ΔX tendendo a zero de 2 menos 1. Que é igual a quanto? Aqui pela direita. Quanto que é 2 menos 1? Pronto. 1. Exatamente. Né? Então, pergunta. Nesse caso, o limite de ΔF, quando ΔX tende a zero, é zero? Sim ou não? O limite de ΔF, quando ΔX tende a zero, deu zero aqui nesse caso? Não. Na verdade, a conclusão aqui é que o limite não existe. Né? E exatamente isso, Vitor. Se os limites laterais, se o limite de um lado deu uma coisa, se o limite pelo outro lado deu outra coisa, e foi o que a gente viu aqui, ó, pela esquerda deu zero, que é o que a gente achava que seria, né? Pela direita não deu zero. Se o limite deu diferente, se os limites laterais deram diferentes, se por um lado deu uma coisa, pelo outro lado deu outra, então esse limite não existe. Então, mais do que ele não dar zero, né, ele não existe. E por que que o limite do ΔF não existe aqui? O que fez esse limite não existir? O que causou isso? Né? Foi precisamente o fato de que essa função é descontínua. Ela não é contínua nesse ponto. Certo? Então, voltando lá à pergunta do Vitor. Não é verdade que limite de ΔF para ΔX tendendo a zero sempre vai ser zero? Porque é um f de A mais ΔX menos f de x. ΔX vai para zero, fica f de A menos f de A, isso vai dar zero. Não. Isso só é verdade se a função for contínua. Ficou claro isso, gente? Me deem um ok, assim, porque eu sinto quando eu estou tratando de ideias que são, assim, absolutamente não triviais. E aí me dá uma certa angústia de que não tá fazendo sentido o negócio. Perfeito, Vitor. Se for contínua, então o limite do ΔF vai ser zero. Se a função é contínua num ponto, então o limite do ΔF dela, do f de A mais ΔX menos f de A, é igual a zero sempre. É um C e somente C, tá? O limite de ΔF para ΔX tendendo a zero é zero, se e somente se
a função for contínua naquele ponto. Tá claro isso? O que vocês me dizem? Diga, Júlio. Legal, Vitor, que ficou claro. Fico feliz. Júlio, ia dizer alguma coisa? Agora tem que processar sozinho. Sim, essa etapa ela sempre vai ter que acontecer, né? É, a ideia é que aqui seja um start, né? E depois precisa ter as reflexões de vocês, né? Se debruçar, tentar ler materiais, né? Tentar se apropriar melhor dessas ideias. Mas ter pelo menos esse começo aqui, acho que dá uma boa ajuda, né? Beleza, Vitor, Vitor não, o Júlio, né? Tô aguardando aqui. É só abrir, clica aí embaixo naquele microfoninho, ele deve estar cortado, aí você clica nele e aí deve dar certo. Você está tentando falar? Ah, entendi. Beleza, a gente aguarda. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui essa página aqui de volta, porque agora a gente vai fechar então essa ideia e, e aí para a gente poder, então a nossa discussão, né, a questão assim que a gente está se debruçando aqui, tentando entender existe relação entre diferenciabilidade de uma função, entre ter derivada e continuidade, e ser contínua, né? É, e acha transtorno algum, Vitor. Isso aqui agrega demais, né? Tenha certeza que a sua dúvida era a dúvida de vários outros aqui também, e assim, estamos aqui precisamente para isso. Se não for para isso, eu desligo a câmera aqui e vou assistir série, né? Porque o papel é esse, tá bom? Então, exatamente, o Vitor tá, tá assim, se levantando por aqueles que também estão com a mesma dúvida, mas talvez por timidez, estão ali meio quietinho, falam assim, não, vai que... Aliás, nossa, isso é um negócio que acontece demais, gente. Você fica ali assim, aí você olha com o negócio, nossa, eu não entendi esse negócio ali. Mas, pô, isso deve ser tão bobo, acho que o problema tá comigo, acho que eu que não dou conta de entender esses negócios, tá? A galera toda aí entendendo, e só eu aqui e tal, não vou me recolher a minha insignificância aqui, vou ficar quietinho, vou guardar minha dúvida, né, vou embora daqui com ela, porque é uma coisa muito boba, tá todo mundo aí super entendendo, quando na verdade não, tá todo mundo na mesma, tá todo mundo com a mesma dúvida, e aí vai todo mundo embora com a mesma dúvida, porque fica pensando que os outros estão lá, né, e e o que. Então, assim, quando vocês colocam dúvida, então, quando o Vitor colocou aqui a dúvida, para mim, isso é algo que ajuda demais nessa dinâmica aqui, porque sem essa exposição, sem essas intervenções, é difícil para eu sentir. Assim, eu tenho alguns pontos que eu sei, né, que, por exemplo, aqui, na hora de fazer essa mudança de variável, eu sei que isso daqui costuma causar assim, levar um certo tempo para digerir, às vezes não vai a ideia, né? Mas tem coisas que eu não percebo, e aí para mim, às vezes vocês estão vindo junto comigo aqui, mas não estão, né? Então, é, não, não, não se desculpe, Vitor, na verdade, eu é que te agradeço e os seus colegas também por você ter colocado aqui, isso ajuda demais, tá? Ok. Então, qual foi a nossa conclusão? A nossa conclusão foi: se eu assumo que uma função é derivável em A, ou seja, se eu assumo que uma função tem derivada no ponto A,
Olha qual foi a conclusão que a gente chegou. Então, necessariamente ela será contínua em A. Certo? Então, se a função é derivável, então ela será contínua. Ser derivável implica em ser contínuo. Né? Essa é a moral da história. A moral da história é, se a função é derivável, então ela é contínua. Ou seja, diferenciabilidade acarreta, implica continuidade. Tá bom? Aliás, a gente vai brincar um pouco com princípios da lógica aqui hoje, né? Por exemplo, vocês já ouviram a palavra recíproca? Sabe o que significa a palavra recíproca? Né? É uma palavra do nosso vocabulário, né? É, assim, o sentido da palavra recíproca, assim, assim, bem claro para vocês? O que significa o recíproco, né? É a coisa, né? João ama Maria, né? Mas o sentimento não era recíproco, né? O que isso significa? Olha, João ama Maria, mas Maria, infelizmente, não ama João, né? Então não deu match, né? Essa é a ideia do recíproco mesmo, né? É o caminho de volta, né? É aquela coisa, né? São Carlos é um município que está dentro do estado de São Paulo. Isso significa que, se eu estou, né, na cidade de São Carlos, então eu estou no estado de São Paulo. Isso é uma conclusão lógica, né, a partir da premissa de que estou na cidade de São Carlos. Concordam? Né? Se estou em São Carlos, então estou em São Paulo. E pergunta, vale a recíproca? Né? O que seria a recíproca? A recíproca seria, né, se estou no estado de São Paulo, é verdade que estou na cidade de São Carlos? O que vocês me dizem? Vale a recíproca nesse exemplo bobo que eu estou dando aqui? Né? Não, óbvio que não. Eu posso estar no estado de São Paulo, mas estar em Araraquara, aqui do lado. Pronto, eu estou no estado de São Paulo, mas eu não necessariamente estarei na cidade de São Carlos. Né? Então, isso é uma implicação lógica para a qual a recíproca não é verdadeira. Se estou em São Carlos, então estou no estado de São Paulo, mas a recíproca é falsa. Né? Isso está claro para vocês? A ideia do que é recíproca né, o que a gente quer dizer com isso? Né? Então, a pergunta agora é, tá bom, eu sei que se a função é derivável num ponto, então ela será contínua nesse ponto. É o que está justamente escrito nesse quadro aqui. A razão de ser do que eu escrevi aqui é para apresentar a vocês um argumento que levanta esse fato, né? Se eu assumo que uma função é derivável em a conclusão lógica que chegamos é essa função será contínua em A. Tudo bem isso? Isso está, a menos talvez de alguns detalhes técnicos dessa conta, agora eu vou pedir que vocês abstraiam um pouco, caso tenha ficado alguma dúvida nesse processo, abstraiam um pouco isso, né? Mas ficou claro, então, essa implicação, né? Pensa nesse paralelo, né? Se está em São Carlos, está no estado de São Paulo. Ficou claro essa implicação lógica que a gente concluiu aqui? Digam aí para mim. Isso tá claro? Enquanto ideia, tá? Enquanto princípio lógico, assim, para além aqui das questões mais técnicas, que podem ainda ter alguma coisa a ser processada, né? Então, ok, temos uma implicação lógica aqui, né? Se é derivável, então é contínua. Pergunta, a recíproca é verdadeira? O que seria a recíproca agora? A recíproca é, se f for contínua em A, é verdade que f será diferenciável em A, que f será derivável em A?
Miguel já está dizendo ali, não. Guilherme também, não. Henrique também, categoricamente, dizendo que não. E vocês estão corretíssimos, né? A recíproca dessa afirmação não é verdadeira. Se uma função é contínua num ponto, isso não significa que ela será derivável nesse ponto. Vamos ver um exemplo? Aliás, eu vou aproveitar. Vocês se lembram que no finzinho da aula passada eu fiz com vocês um exemplo usando o GeoGebra de uma função e aí tinha um parâmetrozinho e o problema era encontrar o valor do parâmetro b que tornava aquela função contínua. Vocês se lembram disso? Eu vou utilizar aquela função lá para a gente poder fazer aqui, para a gente poder entender um pouquinho essa essa não veracidade, né, da recíproca aqui. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu encontrar aqui. Ok. Apresentar uma janela e GeoGebra. Estão visualizando aí a janelinha do meu GeoGebra? Estão visualizando, gente? Me deem um ok para eu saber. Estão, beleza. A função em questão era essa função aqui, ó. Era essa função, o gráfico, essa coisinha simpática aí, né? E aí a gente, na aula passada, a gente encontrou qual seria o valor de B, no caso o valor de B era 1, é o que está fixado aqui, né? B igual a 1, que tornava essa função contínua, né? Bom, a gente olha para esse gráfico, para essa curva, para essa linha vermelha, e todos concordamos, né? Que trata-se de fato de uma função contínua. Concordam? Né? Concordam que essa função que está representada é uma função contínua? Né? Contínua. Agora, a pergunta é, essa função é derivável no ponto 1? Sim ou não? Ela é derivável no ponto 1? Não. Henrique e Guilherme estão dizendo que não. Por que essa função não é derivável no ponto 1? Né? O que ela tem de errado ali? O que existe ali no aspecto do gráfico dessa função que a torna não derivável no ponto 1? O que tem de esquisito? O que tem de diferente ali? Né? Para quem falou aí que a lei da função muda, isso, de certa forma, está relacionado, sim. Mas não é porque a lei da função muda que a derivada não existe. Eu posso te dar exemplos, aliás, eu vou dar exemplo de uma função que a lei vai mudar, mas naquele ponto onde a lei muda, ela ainda assim será derivável, Júlio. O Henrique está dizendo assim, ó, não dá para traçar uma tangente. Lembram-se, então agora eu queria justamente pegar esse gancho que o Henrique colocou aqui para a gente. Lembram que a forma geométrica de olhar para a derivada é o coeficiente angular da reta tangente? Vocês se lembram disso? Né? Então, isso significa que se eu quero saber se uma função tem derivada em um ponto, se eu estiver olhando para o gráfico dessa função, eu preciso, na verdade, me perguntar, essa função admite uma reta tangente naquele ponto? E o que é reta tangente? Né? Vamos lembrar disso. Reta tangente é aquela reta que melhor aproxima o gráfico da função naquele ponto, na vizinhança daquele ponto. Certo? Então a pergunta é, olhando aqui para o nosso GeoGebra, numa vizinhança desse ponto, qual é a reta que melhor aproxima essa função? Uma vizinhança desse pontinho aqui, tá? Do ponto 1, 1. Né? O ponto 1 é f de 1, ou g de 1, né? Essa função chama g. Quem seria a reta que melhor aproxima o gráfico dessa função? Então, pergunto a vocês, essa reta
seria essa linha aqui, essa linha alaranjada, essa é a reta que melhor aproxima o gráfico dessa função? Sim ou não? O que vocês me dizem? Essa reta em laranja que eu desenhei agora. O Miguel está dizendo que não, né? O Henrique também acha que não. Olha, se a gente fizer o seguinte, ó, vamos olhar só para o lado direito do 1, aqui embaixo, ó, aqui está o 1, vamos olhar só para o lado direito, só para a parte do gráfico que fica do lado direito aqui, do x igual a 1. Se eu olhar só para o lado direito, essa reta aí é a que melhor aproxima, não é? Se eu olhar só para o lado direito, aí sim, né? Na verdade, mais do que se eu olhar só para o lado direito ser a reta que melhor aproxima, na verdade, se eu olho só pelo lado direito, a reta é precisamente o gráfico da função, né? Então, olhando só para o lado direito, essa é a reta. Essa seria a reta tangente, se eu olhar só para o lado direito. Agora, se eu olhar para o lado esquerdo, então vamos apagar isso aqui agora. Se eu olhar só para o lado esquerdo, vocês concordam que essa seria a reta que melhor aproxima o gráfico da função? Uma vizinhança ali do ponto 1? Agora olhando para o lado esquerdo. Concordam que essa agora seria a melhor reta? Sim. Né? Essa é a melhor agora. Né? Porque essa é a reta que, né, você percebe, né, a reta em roxo e a curva em vermelho, olhando só para o lado esquerdo, percebam como elas são bem próximas uma coisa da outra, né? Vou até dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouco melhor, né? Ó. Próximo aqui do 1, à esquerda do 1, então esquece o lado direito agora. À esquerda do 1 e próximo de 1, a curva em vermelho, ela quase que se confunde com a reta em roxo. Tá claro isso para vocês, gente? Guilherme está questionando. Então, professor, nesse caso, os limites pela esquerda e pela direita seriam diferentes no ponto 1, certo? Corretíssimo, Guilherme. É exatamente essa a conclusão que a gente chega. Né? De um lado, a reta tangente é uma, certo? De outro, a reta tangente é outra. Né? Então, tá, qual é? Se de um lado é uma e se do outro é outra, qual é a reta tangente? Resposta: não existe. Se eu não consigo dizer qual é a reta tangente, se eu fico em dúvida entre duas, é porque na verdade não existe. Né? Lembra o que acontece no limite? Se por um lado o limite der uma coisa e pelo outro lado o limite der outra coisa, então o limite não existe. É a mesma coisa aqui. Quando isso que a gente está fazendo, a gente poderia traduzir exatamente da forma como o Guilherme está dizendo. Pega a derivada dessa função g no ponto 1. A derivada não é dado por um limite, não é dado por um limite. Então você pega esse limite que expressa a derivada dessa função no ponto 1 e calcula os limites laterais. À direita, então, os limites laterais, Guilherme, da função são ambos iguais a 1. E é por isso que ela é contínua, certo? Mas os limites laterais que você tem que calcular para poder decidir se a função tem derivada não é o limite da função, é o limite do delta g sobre delta x. Entende? Né? É isso aqui, ó. Os limites que dão ambos iguais a 1 são aqueles que dizem que a função é contínua, é esse limite. O limite que vai dizer que se ela é derivável é esse aqui de cima. É o delta, lá é g, né? O delta g sobre delta x. Entendeu a diferença? Então, esse que é o negócio aqui. Se a gente fizer o limite à esquerda de g de 1 mais delta x menos g de 1 dividido por delta x, a gente vai ver que vai dar uma coisa. Né? De fato, isso vai dar menos 2. Eu não vou fazer a conta, tá? Eu deixo para vocês fazerem como exercício. Calculo o limite para x tendendo, ou para delta x
limite para ΔX tendendo a zero pela esquerda de g de x mais de 1 mais ΔX menos g de 1 dividido por ΔX. Você vai ver que esse limite vai dar menos 2. E se você calcular pela direita, você vai ver que esse limite agora para ΔX tendendo a zero pela direita, de g de 1 mais ΔX menos g de 1 dividido por ΔX, esse limite pela direita vai dar 1. Então, o limite que descreve a derivada pela esquerda, nesse caso, dá menos 2, e pela direita, esse limite dá 1. Né? Lembrem que o valor a derivada ela é o coeficiente angular da reta tangente, né? Aqui nesse caso, quando você calcula o limite à direita, a gente está calculando o coeficiente angular dessa linha aqui, ó, dessa linha laranja aqui. Essa linha laranja é essa aqui, ó, y igual a x. O coeficiente angular disso daqui é 1. Então, esse limite à direita dá 1. E à esquerda, a reta é essa daqui, ó, menos 2 vezes x menos 1. Então, o coeficiente angular aqui é menos 2. Conclusão. O limite que descreve a derivada, se os limites laterais que descrevem a derivada são diferentes, então o limite que forneceria a derivada não existe. Se o limite não existe, é porque a derivada não existe. Né? Se esse limite aqui não existe, é porque a derivada não existe. Né? Ou seja, essa função g aí não é derivável no ponto 1. Concordam comigo? Estão conseguindo enxergar isso que eu estou colocando? Sim, Guilherme. Bom, restante do pessoal que está por aí. Vitor, Miguel, Henrique, Júlio, Luiz, Mayumi, outros mais aí. Concordam? Estão aí, Átila, maravilha. Rafa, legal, gente. Murilo, muito bom. Ou seja, se uma função é contínua num ponto, isso é garantia que ela será derivável? Sim ou não? A função é contínua num ponto. Isso é garantia que ela será derivável? Não. Tá aí o exemplo. Mas o que acontece nessa função? O que ela tem de errado ali naquele ponto, né? Claro, a gente vê que as retas tangentes de um lado e de outro são diferentes. Mas, visualmente, tem um jeito fácil de olhar e você identificar se uma função tem derivada num ponto ou não. Você olha para o gráfico, e até alguém colocou isso aqui, se eu não me engano foi o Guilherme, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Colocou assim, essa função, no ponto 1, ela tem um bico. Vocês concordam que essa função tem um bico naquele ponto? No ponto 1, 1? Vocês conseguem ver isso? Ver que ela tem um bico? Né? Esse bico, quando você olha para o gráfico de uma função e vê que tem um bico ali, esse bico significa exatamente que, olha, nesse ponto, essa função não tem derivada. Esse ponto ela não tem derivada. A derivada dela não existe naquele ponto. E por que não? Porque tem um bico. Quando tem um bico, significa que a gente não consegue fazer repousar uma reta tangente ali. Né? Significa que de um lado daria uma coisa, de outro lado daria outra coisa. É meio como se não tem inércia, né? Exatamente, é como se fosse instável. É como se fosse pensar assim, se eu fosse repousar imagina esse biquinho ali, né? E eu quero repousar uma caneta sobre esse biquinho. Você vai ver que você pode até conseguir achar um pontinho exato ali em que a caneta fica. Mas na hora que você achar, esse equilíbrio ele vai ser instável. Qualquer batidinha que você der, a caneta cai. Agora, se a curvinha for, né, arredondadinha, né, se ela for, a gente usa o termo suave, se ela for suave, aí você consegue repousar a caneta ali sem nenhum problema, né? Se eu colocar no bico, ela vai meio que balançar, tipo a gangorra, né? Vai ficar balançando ali, né? Então, se isso acontece é porque não tem reta tangente, né? Ou seja, visualmente, olhando para o gráfico da função, a função, se o gráfico apresentar um bico, é porque naquele ponto a função não tem derivada. Agora, tem algum gráfico assim, porque esse gráfico aqui dessa função g
não é uma função típica, né? É uma função que você encontra no dia a dia, assim. Você vai lá comprar pão na padaria, você se depara com essa função g aí. Não é, né? Mas tem alguma função que é mais do nosso cotidiano, que é mais típica, que a gente encontra por aí, que apresenta bico? Pronto, exatamente, Miguel. O módulo, né? Aliás, por isso que eu sugeri a vocês que, aqueles que não assistiram ainda, que assistissem aquela aula virtual que eu coloquei lá no YouTube sobre a função módulo, né? Sobre o módulo de número real. Para a gente poder entender um pouquinho, né, também a ideia da função módulo, né, os nexos conceituais por trás dessa função, mas porque ela é o exemplo perfeito para a gente usar aqui, né? Porque, deixa eu tirar então essa funçãozinha estrambólica aqui, e vamos colocar o módulo, né? Em qualquer ponto que não seja o zero, a função módulo, ela é derivável, sim ou não? Então, em qualquer ponto que não seja o zero, ela é derivável? Sim, né? Aliás, fora do zero, a gente vê que o gráfico da função módulo, ele é um pedaço de reta, né? Ó, nesse lado direito, isso aqui é exatamente o gráfico da função identidade, y igual a x. E do lado esquerdo, isso aqui é exatamente o gráfico de menos a identidade, y igual a menos x. Então, tanto aqui, em todos esses pontos aqui embaixo, ó, ela é derivável, né? Ela é suave, não tem bico aqui. Aqui também não tem bico. Ela só tem um ponto que ela tem um problema, que ela tem um bico, né? E esse ponto é precisamente a origem. Se eu fizer a derivada à direita da função módulo, sem fazer conta, tá? A gente até pode fazer a conta se vocês quiserem, se vocês acharem que pode ajudar, mas sem fazer conta. Se a gente calcular a derivada pelo lado direito da função módulo, o que a gente vai encontrar? Que valor a gente vai encontrar quando a gente fizer a derivada pela direita? Quando a gente fizer limite de f de x, né, de f de 0 mais ΔX, menos f de 0 sobre ΔX. 1, 1, né? Por que 1? Porque é o coeficiente angular daquela reta que a gente está vendo ali, que é y igual a x. É o azinho que multiplica o x, nesse caso é 1. E se eu fizer pela esquerda, quanto dará a derivada da função módulo no ponto 0 pela esquerda? Menos 1. É o coeficiente angular da reta y igual a menos x. Né? Se pela esquerda dá menos 1 e pela direita dá 1, quanto vale a derivada da função módulo de x no ponto 0? De x igual a 0. Quanto que dá a derivada? Pela esquerda dá 1, pela direita dá menos 1. Quanto que dá a derivada? 1, 0. Não existe. Perfeito, Vitor. Não tem derivada. Exatamente, Guilherme. Isso aí. E perfeito. Não existe, né? Se os limites laterais são distintos, é porque o limite não existe, né? Se o valor da derivada pela esquerda deu diferente do valor da derivada pela direita, é porque, na verdade, esse limite não existe. Ok? Então, mas a função módulo é contínua no zero? Sim ou não? Módulo é contínuo em zero? Sim, claro, né? A curvinha tá ali, ó, curvinha contínua, sem problema nenhum, né? Se eu fizer limite do módulo de x para x tendendo a zero, isso vai dar módulo de zero, que é zero. Portanto, ela é contínua, sem problema. Então, de novo, estou diante de uma função que é contínua num ponto, no caso agora o zero, mas não é derivável nesse ponto. Né? Então, de fato, se a função é derivável, então ela é contínua, mas a recíproca não é verdadeira. Né? Existem funções que são contínuas num ponto sem ser deriváveis nesse ponto. Né? Exemplo principal, o mais clássico, módulo de x no ponto x igual a zero. Me digam, gente, estamos bem? Está claro isso?
Como é que tá a coisa aí? Deixa eu ver aqui a pergunta da Mayumi. Professor, então, resumindo, naquele ponto 1, a função é contínua, mas o limite não existe e, portanto, não é derivável. O limite que não existe é o limite do g de 1 mais ΔX menos g de 1 sobre ΔX, que é o limite que descreve a derivada, tá bom? Não confunda o limite da derivada com o limite da função. Se você fizer o limite da função, g de x, quando x tende a 1 pela direita, a função g de x, daquele exemplo anterior, né? Vamos colocar ele aqui. Então, nesse exemplo anterior, ó, se eu considerar g de x, quando x tende a 1 pela direita, o limite dá 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, o limite também dá 1. É isso que significa ela ser contínua. Mas quando eu olhar para a derivada, quando eu olhar para o limite de g de 1 mais ΔX menos g de 1 sobre ΔX, quando o x tender a 1 pela direita, quando o ΔX tender a 0 pela direita, melhor dizendo, eu vou encontrar isso aqui, ó, vai dar 1. E quando eu fizer pela esquerda, vai dar menos 2. É aquela outra retinha aqui. Certo? Entendeu? Qual é o limite que não existe para que a função não seja derivável? Ok. Tudo bem então, gente?